Olá, irmãos, vamos dar início ao estudo da Palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. É um texto riquíssimo e é um texto que eu vou falar para os irmãos um segredo. É um dos livros mais espetaculares que tem na Bíblia. Eu sou apaixonado pelo livro de Atos e nós vamos ver ao longo da nossa caminhada pela história bíblica do livro de Atos quanta coisa maravilhosa o Senhor fez e que Ele continua fazendo até hoje. Nós vamos, nessa introdução, nós vamos ter agora uma introdução para que você fique bem contextualizado a respeito daquilo que a gente vai ler. Lembra, nós voltamos sempre naqueles dias. A palavra fala para nós hoje, sempre fala. A palavra do Senhor é viva e eficaz, é contemporânea. Mas ela também, a gente precisa entender que ela foi escrita para pessoas também daquele tempo. Então a gente vai entrar aqui em cena do texto, nas cenas do texto de Atos. Para isso, nós precisamos ler primeiro Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Por quê? Porque o autor do livro de Atos é Lucas, que foi um companheiro de Paulo. Nós vamos ver isso na caminhada aí, ele vai aparecer no decorrer da caminhada, da leitura do livro de Atos, da história, do desenrolar da história, e nós vamos ver que Lucas é um grande amigo de Paulo, que Paulo em Coríntios vai falar do médico amado. Ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Mas a gente precisa voltar lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 50, e aí a gente vai ver que Atos é uma continuação de Lucas. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e continua no texto de Atos. Diz assim, Lucas termina o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 50. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Atos começa exatamente a partir daí. Jesus em Lucas, no finalzinho de Lucas, e em João também, nos evangelhos, Jesus vai aos céus, ele passa ali durante 40 dias após a ressurreição com os seus discípulos. Ele aparece ali para aproximadamente 500 irmãos e aí ele vai aos céus. Aí começa então a nossa história de Atos dos Apóstolos. O primeiro tratado ele começa dizendo no capítulo 1, no verso 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. É uma carta que Lucas escreve para alguém importante chamado Teófilo. O que é o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. E ele vai dizer tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Lá em Lucas, ele está falando da narrativa de Lucas. E aqui é tudo aquilo que Jesus continuou fazendo e ensinando, só que através do outro. Lembra? Do outro Consolador, daquele que Jesus fala lá em João, conforme nós lemos nessa semana. Eu preciso ir porque eu vou enviar um outro Consolador que vai ensinar para vocês e vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E isso começa a acontecer aqui em Atos. Então começa um novo ciclo, debaixo agora da ação da outra pessoa da Trindade. Lembra? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que eu falei a respeito da Trindade. É difícil explicar a Trindade, mas é muito fácil crer. Quando a gente fala de três pessoas e um só Deus, a gente pensa em três deuses. Não, é porque a nossa mente é limitada para entender isso. Mas eu gosto de explicar para as crianças
que a Trindade é como um sorvete napolitano, né? Chocolate, creme e morango, né? Cada um dos sabores é uma pessoa da Trindade, mas é o sorvete napolitano. O napolitano não pode ter dois sabores só, não pode ter um sabor só. Então é um sorvete napolitano com 3 sabores. É um só Deus em 3 pessoas juntas. Né? Então aqui nós vamos ver um novo ciclo que começa agora na pessoa do Espírito Santo. Eu costumo entender, teologicamente isso não é muito correto não, mas só para dar um entendimento para a gente, Deus o Pai, Yahvé, age no Velho Testamento, antes de Jesus. Jesus age no seu período de ministério e depois de Jesus é o Espírito Santo que age na vida da igreja até os nossos dias, até quando Jesus voltar. Conforme eu disse, teologicamente não é bem assim, porque a gente vê todo mundo trabalhando. Mas é só para a gente ter um entendimento também sobre a Trindade. Ok? Então começa agora um novo ciclo. Jesus foi, o Espírito Santo vai chegar. Aqui nós estamos entre a ida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que vai acontecer lá em Atos capítulo 2, no próximo texto. E é interessante que nós vamos ver aqui o ponto mais importante do livro de Atos, na verdade é o ponto principal, que é o propósito do livro de Atos. Lucas vai descrever a história, está no verso 8, que é o centro, né, a parte central, é a espinha dorsal do livro de Atos. Que eles deveriam ficar em Jerusalém, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e aí é como se fosse uma bomba explodindo, né? A bomba evangelho vai explodindo. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós vamos ver que isso vai acontecer ao longo da narrativa de Atos. Esse é o propósito de nós entendermos como era a comunidade dos cristãos do primeiro século, aquilo que a gente chama de a primeira igreja, como essa igreja se desenrola no cumprimento de sua missão. No capítulo 1, no verso 5, ele vai falar uma coisa interessante aqui. Pois João, João Batista, não João Apóstolo, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui não é que o Espírito Santo vai batizar vocês. Aqui é que vocês serão batizados no Espírito Santo. Vocês serão mergulhados. Lembra, batismo quer dizer mergulho, imersão completa. Então nós somos mergulhados no Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos batiza. Nós é que somos batizados nele. Nós é que somos, por ele mesmo, nós somos mergulhados na pessoa do Espírito Santo. Isso é importante você saber, porque depois nós vamos ter algumas conversas na área da teologia aí sobre a questão do segundo batismo, né? Que às vezes a gente tem alguma divergência com os irmãos pentecostais, que é claro que a gente respeita, né? Mas a gente às vezes discorda em algumas coisas aí. Ok? Vamos caminhando e aí nós vamos ver nessa parte introdutória de Atos aqui, eu quero destacar também nesse primeiro capítulo o verso 14, que é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida da igreja. Uma igreja que não vive assim é uma igreja fraca, é uma igreja que não cumpre o seu papel com toda certeza. Diz assim no verso 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Eles perseveravam unanimemente, está falando de unidade.
ele está falando aqui a respeito de companheirismo, de caminhada, e aí a gente vai ver que essa é uma característica muito forte da igreja. E Lucas vai falar que o Espírito Santo faz isso naquela igreja de Atos, vai ajudá-los a viver em um companheirismo muito significativo, muito intenso, compartilhando uns aos outros, sejam os bens materiais, seja também compartilhando a bênção do Evangelho. E isso é maravilhoso, eles vão caminhar juntos. Eu acho isso tremendo, eu acho que essa é uma necessidade nossa, da nossa igreja hoje, uma necessidade de praticamente todas as igrejas, de compartilhar, da gente estar mais perto, da gente estar mais junto, principalmente nos tempos de angústia. Como disse muito bem o pastor Ed Renekiewicz, sofrer não tem jeito, todos nós sofreremos. Sofrer não é o problema é sofrer sozinho, é quando você sofre sozinho, e a igreja está aí também para isso. Nós vamos ver essa característica lindíssima que o Espírito Santo provoca naquela igreja, é o caráter da igreja primitiva, da igreja de Atos, da primeira igreja, essa questão desse companheirismo intenso, dessa amizade e amor mútuo muito intenso. Nós vamos ver então, resumindo, que Atos, Lucas vai tratar da obra que o Espírito Santo faz para o propósito principal da igreja, que é missões. Jerusalém leva o Evangelho para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Confins da terra é onde nós vivemos, Saiu de lá e chegou até aqui. O propósito principal da igreja é levar o Evangelho para todas as nações, derrubando todas as barreiras. Um outro autor, o Brodos, que é um teólogo, ele vai dizer que o Evangelho ele quebra todas as barreiras que separam o homem e do homem de Deus. Então tudo cai. No Antigo Testamento, o povo judeu se orgulhou, se envaideceu, achou que ele era povo exclusivo de Deus e que a lei deveria estar só com eles. Todo o resto era ralé, todo o resto era considerado absolutamente nada para eles. Mas na igreja de Jesus, no novo povo de Israel, nós vamos ver que o Espírito Santo vai quebrando todas as barreiras. Aqui o servo e o patrão e o Senhor vão conviver juntos como irmãos. O pobre, o rico, o homem, a mulher, todos eles, todas as barreiras vão cair, social, étnica, seja lá todas as barreiras, financeiras que seja, todas as barreiras vão cair, e isso é lindíssimo, porque é daí que eles vão ser um só povo. É maravilhoso como isso vai acontecer no livro de Atos. Fica aqui então para nós esse texto tão maravilhoso a respeito do desenvolvimento da igreja. A segunda parte desse capítulo vai falar sobre Judas, Matias e a igreja. Judas traiu a Jesus, a gente não tem tempo de entrar muito em detalhe aqui, mas Judas foi o traidor de Jesus, que se enforcou, foi sepultado num terreno que fizeram um cemitério para ele, com o próprio dinheiro que ele ganhou dos fariseus, e aí é chamado de campo de sangue. Mas a igreja escolhe Matias. Matias não é um novo na caminhada, eles falam aqui que precisam escolher alguém que estão com eles desde lá o batismo de João Batista. Então Matias não aparece nos evangelhos, mas ele está caminhando com os discípulos desde o início. E aí Matias é escolhido então para ser o substituto de Judas, para formar então o grupo dos 12 apóstolos que andaram com Jesus.
A minha oração é que esse texto fale profundamente ao nosso coração e que a gente viva como igreja aqui nesse lugar, muito próximo daquilo que era ser igreja lá naqueles dias, daquela igreja de Atos. Ela tinha muitos problemas, nós vamos ver isso, muitos problemas. Porém, era uma igreja completamente mergulhada no Espírito Santo e usada poderosamente por Ele. Que Deus te abençoe nessa jornada, que a gente cresça no conhecimento da palavra do Senhor e que o nosso caráter seja ainda transformado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e uma boa jornada. Amém.